Olá, bem-vindos ao nosso programa de Cirurgia Plástica Sem Segredo com o Dr. Pablo Huber. E hoje nós vamos conversar sobre alguns temas ligados a membros. Tudo bom, doutor? Olá, Sabrina, tudo bem? Boa tarde a todos. Então, esse é digamos, um assunto cada vez com mais enfoque, né, pelas pessoas que procuram cirurgia plástica, que é a cirurgia plástica de membros superiores e membros inferiores, né, especificamente as coxas, as pernas, né, e os braços. Essa cirurgia, que como você falou, que deve estar tendo bastante procura, ela é por flacidez, é isso? Na maioria das vezes, as pessoas que procuram, né, o tratamento estético na região das coxas, na região dos braços, é claro que podem ser desde queixas mais simples, como só um mero acúmulo de gordura, né? E nos casos mais severos, a pessoa também ter flacidez. No caso da coxa, ter bastante flacidez na face interna da coxa, quer seja por uma perda de peso que teve ou pelo processo de envelhecimento, e o famoso tchau do braço, que é algo que, o sinal do tchau, né, as pessoas têm flacidez nessa face posterior do braço. As panturrilhas, as pernas, normalmente é o contrário. As principais queixas relacionadas à panturrilha são falta de volume, ou seja, pessoas com pernas finas, com falta de volume e de definição nas panturrilhas. Isso já é genética, daí? Geralmente é genético, ou tem também uma pequena parcela ainda de pessoas que têm sequela de poliomielite, então acaba tendo uma perna hipotrófica, né, em relação à outra, e a cirurgia plástica pode ajudar a melhorar esteticamente a região. Bom, falando um pouquinho da coxoplastia ou lift de coxas, né, que é essa flacidez na coxa que faz a cirurgia. Como que funciona a cirurgia, doutor? Bem, isso vai depender muito, né, do grau de flacidez que a pessoa tem. Se a pessoa tem um grau de flacidez mínimo na região da face interna de coxas e tem gordura acumulada, nós indicamos apenas a realização da lipoaspiração e a utilização de Renuvium, de lipoaspiração Renuvium, para estimular a retração da pele, tendo resultados bem satisfatórios sem precisar de cicatrizes adicionais. Porém, quando a pessoa tem um grau de flacidez mais intenso, vai ser necessário retirar pele da região. Na maioria das vezes, vai ser necessário retirar a pele apenas numa prega natural que tem ali na raiz da coxa, como a gente pode ver na imagem 1. Então, esse é um caso, certo, né, que há uma flacidez ali na face interna da coxa, é feito uma lipoaspiração, na maioria das vezes se faz lipoaspiração porque tem um acúmulo anormal de gordura nessa região também, e realizada a lipoaspiração é feita uma incisão lá em cima, na raiz da coxa, aquela área vermelha é a área de pele que vai ser retirada e a pele vai ser jogada toda naquela prega natural, onde fica a raiz da coxa, ficando a cicatriz escondida ali naquela localização. Já nos casos que tem um pouco mais de flacidez, como na imagem 2, é necessário também, além da retirada com incisão e, consequentemente, com cicatriz na raiz da coxa, uma retirada também todo o aspecto da face medial da coxa, né, ficando uma cicatriz normalmente ali em forma de L ou de T na face medial da coxa. No entanto, essa segunda abordagem, na minha prática, eu utilizo muito poucas vezes. Na maioria das vezes a gente consegue resolver apenas com a cicatriz na raiz da coxa, que fica bem mais escondida, né? E normalmente, naqueles casos ali que precisa daquela cicatriz maior em toda a face medial da coxa, se trata de pessoas que tiveram uma perda ponderal, uma perda de peso muito expressiva, geralmente após cirurgia bariátrica. E quando a gente fala de flacidez, tanto de coxa, a gente também entende o braço, principalmente quando tem a perda, né, acentuada de peso, que é o famoso tchauzinho. Exatamente. Isso aqui pode ser pela perda de peso ou por envelhecimento também? Pelos dois fatores, geralmente. Então, em pessoas jovens ainda, né, normalmente quando tem aquela flacidez bem expressiva aqui na face posterior do braço, até tem na literatura inglesa, se refere a isso a bat wings, né, a asas de morcego mesmo, que às vezes fica aquela sobra bem importante nessa região. Geralmente em pessoas jovens isso é associado a uma perda expressiva de peso corporal. E naturalmente, né, principalmente nas mulheres, isso vai se percebendo com o envelhecimento também. E o tratamento, é claro, da flacidez do braço, ela vai depender, a extensão da cirurgia, a extensão das cicatrizes, vai depender também do grau de flacidez. Então, nas pacientes que têm a gordurinha acumulada, mas que têm uma flacidez mínima,
como a face interna da coxa. Nós utilizamos a lipoaspiração, a vibrolipoaspiração da face posterior do braço e a tecnologia Renuvium também para estimular a retração da pele. Essa é uma região bem interessante, até no contexto de lipo HD, que a gente consegue fazer um pouco de definição nessa região para demarcar bem a transição do músculo deltoide com os músculos com o tríceps, entendeu? Dando um aspecto mais natural ali para a região. Já nos casos que tem um pouquinho de flacidez a mais, que digamos assim, não vai ser passível de tratamento com o Renuvium, como a gente pode ver na imagem 3, então pode ser feito o que a gente chama de mini braquioplastia, que é retirado um fuso de pele na axila, e como a gente vê na imagem, a pele excedente do braço é tracionada em direção à axila, certo? E, só que é claro, tem que ficar bem claro que esse tipo de cirurgia mínima, essa mini braquioplastia ficando a cicatriz só dentro da axila, ela é indicada para pessoas com uma flacidez mínima mesmo, com pouca flacidez. Ou seja, uma flacidez entre a flacidez que seria tratado pelo Renuvium e de uma braquioplastia um pouco maior. Já nos casos onde há um pouco mais de flacidez, principalmente até a porção média do braço, como a gente pode ver na próxima imagem, pode ser feita uma braquioplastia, chamada de braquioplastia em T, onde é retirada a pele também, aquele fuso de pele dentro da axila e retirado um fuso de pele até a porção média do braço, tratando a flacidez principalmente proximal do braço. E aí, claro, os casos de flacidez mais intensa, principalmente nos pacientes que têm aquela condição parecida com asa de morcego, como na próxima imagem, é realizada aí uma braquioplastia full, que nós chamamos, que é retirado, né, todo um fuso de pele ali da porção medial do braço. Não necessariamente precisa se estender até a região torácica, mas é comum essas pessoas terem flacidez também na região torácica e na mesma cicatriz já se trata também a flacidez da região torácica. Na próxima imagem a gente pode ver ali como, aqui é um caso que não é tão estendida, né? A flacidez é uma flacidez mais limitada ao braço, então fica uma cicatriz em L, pegando toda a face medial do braço e a axila. Mas ela já fica mais aparente desse tipo de cicatriz, fica mais aparente, mas é uma coisa muito curiosa, tá? Esse tipo de cirurgia, antigamente, quando ela não era tão disseminada, antigamente não se fazia tanto, eu confesso que eu tinha até um pouco de medo de fazer pelo tamanho da cicatriz. Eu conversava muito com a paciente antes, mas eu comecei a perceber na minha prática que a cicatriz ela fica muito pouco visível. Apesar de ela ficar no braço, mesmo com a paciente usando uma regatinha, ela fica na transição entre a face medial e a posterior do braço, que é muito difícil. Só se a pessoa expor muito o braço, ela vai ser notada. E é muito comum, uma coisa que é engraçada, as pacientes falam o seguinte, que elas não usavam regatinha antes de operar, e depois que elas operam, elas começam a usar blusinha tipo regata. É isso que eu ia comentar, eu acho que a cicatriz em relação à autoestima de como era o braço antes, Exatamente. Que era uma baixa autoestima, supera o resultado, né, e o fato de estar com aquela cicatriz ali aparente. E é claro que, assim, tem que levar em consideração que a cicatriz tem um tempo evolutivo, então no começo ela é um pouco mais marcada, ela é mais avermelhada, mas com o tempo, com o passar do tempo, essa cicatriz tende a ficar bem clara e bem pouco perceptível mesmo. E o resultado daí supera, né? Exatamente. Essa questão da cicatriz. Doutor, e aí a gente falou de cirurgias para tirar a flacidez, mas a gente também pode aumentar. Que é o caso da panturrilha. Que é o caso, né? da panturrilha. Das panturrilhas, né? Então, também é um tipo de cirurgia em membro cada vez mais procurada, né? Tem algumas pessoas que têm uma queixa estética bem importante em relação às panturrilhas, tem um verdadeiro complexo e tentam fazer academia, tentam fazer exercícios específicos, mas é uma questão genética. Não conseguem atingir aquele contorno e volume de panturrilha que acham que é proporcional com o restante do corpo. Então, na panturrilha, também como no aumento glúteo, a gente tem a possibilidade de fazer esse aumento só com gordura, com implantes de silicone ou combinado. A questão é que na panturrilha raramente vai se conseguir se fazer esse aumento apenas com gordura. É muito comum utilizar a prótese e utilizar também o enxerto de gordura para complementar o resultado, entendeu? Deixar o implante um pouco mais camuflado, digamos assim, e complementar um pouco o volume. Às vezes você coloca o implante e acha que ele não deu o volume que você gostaria, você pode utilizar o enxerto de gordura para complementar. E como que é feita essa cirurgia? É uma cirurgia, ela é bem tranquila, é relativamente rápida até, como a gente pode ver na imagem.
Então, existem os músculos da porção posterior da coxa, né? Os músculos gastrocnêmicos, que são os músculos da batata da perna, que dão bem o formato da panturrilha. Se você olhar ali em azulzinho, certo? Tá simulando uma prótese glútea colocada, uma prótese de panturrilha colocada, desculpa. E você vê que essa prótese está na porção mais medial, no meio, que geralmente é a região onde há deficiência de volume. Na próxima imagem, a gente pode ver como é a forma do implante, né? Então ele é de uma forma longa. Existem implantes também que não são tão anatômicos quanto esse, né? Na próxima imagem a gente pode ver como é o implante. Então, basicamente existem esses dois tipos de implante, tá? Um implante que ele é mais elipsoide, ele é mais gordinho, digamos assim, que é usado para algumas situações específicas, para aumento muito específico, principalmente na porção medial da panturrilha. E esse de baixo que é um implante anatômico, que ele é mais longo e um pouco mais fino, que ele é utilizado para um aumento mais global de toda a panturrilha. No exame físico, na avaliação pré-operatória do paciente, a gente vai avaliar o tipo de deformidade, o tipo de queixa que a pessoa tem, e a gente vai determinar o tipo de implante baseado nisso. Pode voltar na primeira imagem? Então, a cirurgia é feita através de uma incisão na prega poplítea, que é a prega na face posterior do joelho mesmo. Então, ali existe uma prega natural, que a cicatriz fica bem camuflada naquela região, e é feita uma pequena incisão, e o implante é colocado entre o músculo sóleo e o músculo gastrocnêmico, que são os músculos da panturrilha. Doutor, e esse tipo de cirurgia para aumento, ele é mais procurado por homens ou por mulheres? Não existe, eu nunca percebi essa preferência por gênero. Posso dizer que mais ou menos metade das pessoas que eu já operei para fazer o aumento de panturrilha são homens e metade são mulheres. O que nós temos feito mais recentemente, antigamente a gente tinha o hábito de só colocar o implante. Mas com a evolução da técnica, o que a gente tem feito cada vez mais é a técnica combinada, da colocação do implante e da lipoenxertia complementar para camuflar um pouco mais esse implante e também para fazer uma complementação mesmo do volume e do contorno da panturrilha. No caso da lipoenxertia, tanto como a gente falou no caso dos bumbuns, quanto agora na panturrilha, o corpo pode absorver alguma parte? Pode, isso tudo depende muito do preparo da gordura, né? E da maneira, da técnica mesmo de injeção, mas hoje, como se utiliza o enxerto de gordura, após todo esse preparo que é feito, a maior parte do enxerto permanece, muito pouco é absorvido. Então o resultado fica permanente assim por um bom tempo, né? Exatamente, na maioria das vezes fica. E no pós-operatório das panturrilhas, comentar um pouquinho, assim, precisa usar meia, precisa ter algum cuidado? Nós indicamos a utilização da meia elástica antitrombose, as meias elásticas compressivas, que nós indicamos no pós-operatório de qualquer cirurgia plástica, né, no intuito de prevenir trombose venosa, prevenir embolia pulmonar, e já serve como um modelador para a panturrilha também. Interessante, doutor. Utiliza por 2 meses, né? Há uma limitação assim de atividades físicas que exijam que se use as pernas mais intensivamente por 2 meses, e depois de 2 meses, gradativamente, a pessoa pode ir, vai sendo liberada, né, para atividade física mais intensa, inclusive com 3 a 4 meses ela está liberada para correr. E tanto quanto no caso das próteses mamárias, né, quanto para bumbum e panturrilha, existe a necessidade de troca? Isso é muito relativo, não é a questão de existir a necessidade de troca. Existem as indicações de troca, né? Então, como contratura capsular, perfuração do implante, insatisfação estética do paciente. Se ao longo do tempo não surgir nenhuma indicação de troca, não tem necessidade de trocar simplesmente pelo tempo, né? E é claro que toda vez que vai utilizar um dispositivo protético no corpo humano, a pessoa tem que estar ciente que a qualquer momento ela pode precisar de uma revisão naquela prótese, né? E essas cirurgias, elas podem ser feitas juntas, assim, conjugadas? Tipo braço, coxa? Braço, coxa e panturrilha poderia. Pode ser feito. Não é algo comum, mas pode. Braço e coxa até é mais comum no contexto das cirurgias plásticas pós-cirurgia bariátrica, né? É até mais comum. Panturrilha é um pouco mais raro se realizar em conjunto. Entendi. Bom, é interessante saber que quando a natureza não ajuda, a genética não está beneficiando tanto, a gente consegue resultados bons com a cirurgia plástica, né? Exatamente. A cirurgia plástica está aí justamente para isso. E dar aquela melhorada na autoestima, né, doutor? Exatamente. Doutor, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Queria agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando. Se quiserem
saber um pouco mais sobre cirurgia plástica, acesse o canal do YouTube que está aqui embaixo e siga o doutor nas redes sociais. Obrigado, Sabrina. Até a próxima. Obrigado.